caríssimos irmãos, muito bem-vindos ao canal da Paróquia Nossa Senhora das Graças. Nós estamos fazendo essa série catequética, catequese semanal, sobre a Sagrada Escritura, tentando trazer para você um conhecimento mais abrangente, porém um conhecimento introdutório nesse nosso empenho de traduzir em um curso introdutório de Sagrada Escritura aquilo que é já de conhecimento, de domínio de toda a igreja, né? Um conhecimento não superficial, embora introdutório, mas justamente nessa dinâmica da gente se aproximar da Sagrada Escritura com algum conhecimento prévio. Por isso, essas aulas primeiras, antes de nós entrarmos no conjunto dos livros, elas são sumamente importantes, porque elas vão nos dando ferramentas para depois nós irmos aos livros, lê-los, estudá-los, com a possibilidade de compreendê-los. Uma das maneiras de se compreender bem o conteúdo da Sagrada Escritura é compreendendo bem o contexto histórico no qual os fatos aconteceram e no qual os fatos foram escritos. Isso para nós é sumamente importante, porque vai nos dar a capacidade de compreender a mentalidade do autor, o seu tempo, enfim. Então, nessa nossa intenção, nessa nossa dinâmica, nós vamos para a terceira parte da nossa quarta aula sobre a história de Israel. E essa terceira parte nós vamos abordar do exílio na Babilônia até o tempo de Jesus, do século VI, 538-37, até o nascimento de Jesus. E para iniciar a nossa aula, nós vamos rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir ao Espírito Santo que nos ilumine. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes o coração dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Divino Espírito Santo, iluminai-nos e conduzi-nos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, se lembre que na última aula nós concluímos com a volta do povo após o edito de Ciro, rei dos Medos e dos Persas, que invadiu a Babilônia de noite, pelo leito de um rio seco, e tomou a cidade sem derramar uma única gota de sangue. Esse rei, que não tinha a política de deportação dos assírios e dos babilônios, permitiu que os povos conquistados pelos assírios e os babilônios voltassem para os seus territórios, voltassem para suas terras. Também assim acontecerá com o povo de Deus. Com o edito de Ciro, em 538, o povo começa a retornar para a terra. Nos lembremos, porém, que na Babilônia permaneceu uma comunidade judaica. Uma parte do povo havia se estabelecido na Babilônia. Um ano depois, na primavera de 537, dá-se a fundação do segundo templo. Nós chamamos segundo templo porque o primeiro templo, o Templo de Salomão, foi destruído na invasão de Nabucodonosor. E entre 520 e 515 acontece a reconstrução do templo, ou a construção do segundo templo, que será aquele templo que perdurará até o tempo de Jesus e que será destruído pelos romanos no ano 70. Com a morte do rei Ciro, seu filho Cambises o sucede no trono. Dario I sucede a Cambises, organiza o Império Persa, nomeia Zorobabel como alto comissário para o governo da Judéia, e Zorobabel, junto com o sacerdote Josué, retoma a construção do segundo templo. Nós vamos encontrar a menção desses fatos no livro de Esdras, 6,15, no livro de Ageu, profeta Ageu. Esse é o tempo da profecia de Ageu e da profecia de Zacarias, desses dois profetas. Xerxes, o grande Xerxes persa, toma Atenas em 480. Seu sucessor, Artaxerxes I, quer organizar o império e demanda grandes esforços na Palestina,
por ser uma região fronteiriça com o Egito. Se lembre que na aula passada eu dizia que o território de Israel é uma pequena língua de terra, né? Uma pequena faixa de terra entre os povos que vão governar e habitar a Mesopotâmia e o Egito, os grandes impérios da antiguidade. Então, tanto os que estão no norte para passar para o sul precisam viajar pela Via Maris, que é a estrada que liga a Mesopotâmia ao Egito passando por Israel, como quando o exército egípcio precisa ir fazer alguma campanha contra os impérios do norte, vai fazer o mesmo percurso. Então Israel está no meio do conflito das grandes potências da antiguidade. Artaxerxes I deu a Esdras, seu ministro para assuntos religiosos e governador da Palestina, o poder de reorganizar o povo e reorganizar o governo. Nos lembremos que nós estamos em 480, cerca de quase 70, 80 anos depois do exílio, depois que uma parte do povo já havia voltado, que o Templo de Jerusalém havia sido retomada a sua reconstrução, havia retomado o culto. A primeira parte do templo que foi reconstruída foi o altar de sacrifícios. Esdras restaura a lei judaica, que se torna também, naquele período, lei do Estado. Aqui haverá a junção entre fé e governo, religião e Estado. Esta reforma ela tem um peso considerável na formação do judaísmo. O judaísmo é de formação mais tardia. Não é do tempo de Salomão, não é do tempo de Davi, não é do tempo dos reis, não é do tempo da monarquia. O judaísmo é do período pós-exílico. Por 2 séculos, Israel não é mais uma potência política, e sim uma comunidade religiosa, pequena, submetida aos persas e que vive em relativa paz interna e externa. Como não é um estado grande, não é um império, não é um reino muito grande, Israel vive em relativa paz externa porque é protegido pelo grande império persa, a quem, nesse período, Israel é tributário. Se você acessar lá os nossos conteúdos de download, nas aulas anteriores, você vai ver que depois do Império Assírio e do Império Babilônico, o império que domina Israel é o Império Persa. É nesse período que o povo eleito começa-se a espalhar pelo mundo mediterrâneo e fundar comunidades naquilo que nós chamamos de diáspora. O que é a diáspora? São as comunidades judaicas fora de Israel, fora da Palestina. Nesse período, as comunidades judaicas se comunicam por cartas, como uma comunidade judaica importante da antiguidade será fundada em Alexandria, né, no Egito. É o período da atividade do profeta Malaquias e possivelmente o período em que foram escritos os livros de Jó, Provérbios, Cântico dos Cânticos e muitos salmos. É o período que nós chamamos do período da sabedoria, né, dos livros sapienciais serem escritos. Em 428, tem lugar a missão de Esdras descrita no livro de Esdras, capítulo 7, versículos 7 e 8. Antes da morte de Artaxerxes I, acontecerão reformas tanto no culto como na lei, empreendidas por Neemias e inspiradas no Deuteronômio. Neemias 13:6. Em 400, no ano 400, a legislação do Pentateuco reunida por Esdras é sancionada por Artaxerxes como uma lei do Estado. Entende como a lei de Deus se torna lei do Estado? Entende como a religião se torna estatal em Israel? Por exemplo, aquilo que nós vamos ver no tempo de Jesus, de a grande autoridade judaica não ser nem Herodes, mas o sumo sacerdócio do templo de Jerusalém. É justamente por isso, por causa da união entre a lei do Senhor e a lei civil, a lei do povo, que nesse período se torna uma única lei. Em 350, a Judéia forma um estado teocrático com moeda própria. Chega o século do grande Aristóteles, século IV a.C., é o século do grande Aristóteles, filósofo grego. É o século de Filipe da Macedônia, pai de Alexandre, o grande conquistador macedônico. Antes, porém, do período de Alexandre, será o tempo da atividade do profeta Joel e da obra do cronista. A obra do cronista reúne os livros de Esdras, Neemias e o livro das Crônicas. São dois grandes conjuntos dentro dos livros históricos, né? A história deuteronomista, Josué, Juízes, Samuel e Reis, e a obra do cronista, Esdras, Neemias e Crônicas.
Esses dois grandes conjuntos de livros vão nos dar uma visão bastante ampla e completa da história do povo de Deus. No fim do período persa, do período de dominação dos persas, será o período da atividade do profeta Jonas, que temos na Sagrada Escritura, e a escrita do livro de Tobias. Então aqui nós terminamos o período persa. Agora nós vamos entrar no período de dominação grega, período grego. Alexandre o Grande, Alexandre Magno, o grande conquistador macedônico, ele vai reinar entre 336 e 323. É um governo relativamente longo. Ele conquistará a Síria. Lembremos que a Síria está aqui no norte, bem pertinho da fronteira com Israel. A Síria será conquistada em 333. Tiro e Gaza, que são duas regiões a leste, a oeste, serão conquistadas em 332, um ano depois. Então, 333, Alexandre conquista a Síria, 332, Tiro e Gaza. Está pertinho de Israel. E depois, nesse mesmo período, ele fundará Alexandria, no Egito. Ainda em 331, o ano em que foi fundada Alexandria, ele vai destruir por completo o Império Persa e entre 330 e 326 conquistará as satrapias orientais e chegará às Índias, onde depois ele vai morrer em 323. Alexandre, ele não domina apenas militarmente os povos que ele conquista, mas também culturalmente. Seu império se estende por 5.000 quilômetros quadrados. É um vasto império, é uma vasta extensão territorial. Nesse vasto império, a língua e os costumes gregos, bem como a sua religião, se espalharão. O império grego substituirá o império persa e o grego, lá em Israel, substituirá pouco a pouco o aramaico como língua diplomática. Nos lembremos lá quando nós estudamos as línguas bíblicas, que o hebraico é a língua da escrita da Sagrada Escritura, o aramaico era a língua falada no tempo de Jesus, e era na Galileia, e era também a língua diplomática da Antiguidade. Nesse período, no período de Alexandre, se substitui o aramaico pelo grego. Após a morte de Alexandre o Grande em 323, os diádocos disputarão entre si o domínio e o governo das satrapias que foram organizadas por Alexandre o Grande. No Egito, os Lágidas dominarão com Ptolomeu, e na Síria e na Babilônia, no norte, os Seleucidas com Seleuco. Eles também os Lágidas também dominarão até o ano 200 a região que nós conhecemos hoje como Israel. Portanto, da Samaria no norte até a Judéia no sul, essa região será dominada pelos Lágidas. Os Lágidas vão respeitar as instituições nacionais dos judeus, não vão impor língua, não vão impor costume e nem vão impor a religião. Eles vão permitir que os judeus vivam em relativa paz, segundo os estatutos fixados por Esdras. Depois do ano 300, provavelmente depois de 255, Ptolomeu II manda traduzir em Alexandria, no Egito, a Bíblia judaica para o grego, porque ali havia já uma grande comunidade judaica, devido à diáspora, né, os judeus que saíram para as várias regiões habitadas no mundo antigo e ali formaram comunidades. A língua litúrgica na sinagoga era o hebraico, porém, a língua falada no mundo da antiguidade, do século IV para o século II antes de Cristo, é o grego. Então, por isso que se traduz a Bíblia do hebraico para o grego. Assim, a Bíblia em grego, chamada 70, foi amplamente utilizada no culto judaico nas sinagogas desde o século IV antes de Cristo. Ela não continha apenas os livros da Bíblia hebraica, mas também alguns livros escritos em grego, que depois do ano 90 depois de Cristo serão recusados no Sínodo de Jâmnia, quando o judaísmo tardio estabelecer o cânon bíblico, que era a regra dos livros bíblicos sagrados e inspirados para os judeus. Então, esse período do século IV para o século II ele é muito importante justamente por isso. No século III, acontece essa tradução da Bíblia do hebraico para o grego. Essa tradução será utilizada dentro das sinagogas na leitura, para o estudo, embora o culto fosse realizado em hebraico. E esse texto grego da Bíblia dos 70 tenha não apenas os livros sagrados escritos em hebraico, mas também alguns livros escritos em grego.
Isso depois, lá no ano 90 depois de Cristo, no Sínodo de Jamnia, quando os rabinos judeus forem fazer a seleção dos livros canônicos que são sagrados e inspirados para os judeus, eles deixaram de fora esses livros escritos em grego e que foram incorporados na Bíblia dos 70. Aqui a gente já começa a entender o que vai ser a formação do cânon bíblico, né? Um pouco dessa história pretérita, dessa história acontecida entre o século IV e o século II, influenciará na decisão de Jamnia. Então, Jamnia deixará de fora do cânon dos livros canônicos judeus os livros que foram escritos em grego, os livros que foram escritos depois de Esdras, os livros que não foram escritos estritamente em Israel, aqueles que foram escritos na diáspora e outros lugares, como, por exemplo, o livro da sabedoria, muito provavelmente deve ter sido escrito no Egito, ele ficará de fora do cânon judaico. Ptolomeu III e Ptolomeu IV oferecem sacrifícios em Jerusalém. Flávio Joséfo relata isso no seu livro Antiguidades Judaicas. Em 198, elefantes sírios desbaratam o Império Egípcio em Paneion, junto às fontes do Jordão, e a Judéia passa para o domínio dos Seleucidas. Primeiro, a Judéia pertenceu aos Lágidas, que estavam na Mesopotâmia, agora ela pertencerá aos Seleucidas, que estão no Egito. Em 193, Antíoco III concede a mão de sua filha Cleópatra a Ptolomeu V, realizando uma aliança entre Seleucidas e Lágidas, entre mesopotâmios e egípcios. Em 187, Antíoco III morre em Elimaida e Antíoco IV Epífanes, irmão de Seleuco, sobe ao trono. E aqui nós vamos ter um dos períodos mais trágicos e belos da história de Israel. Será o período dos mártires judeus. É também provavelmente o período em que se escreveu o livro do Eclesiastes, carregado de um certo pessimismo. Quando a gente lê Eclesiastes, tudo é vaidade das vaidades e correr atrás do vento, né? E também o livro de Esther. Outro livro da sabedoria de Israel escrito nesse período é o Sirácida, ou Eclesiástico. Escrito como um manual para a vida prática, como viver a vida prática, o Eclesiástico quer ser um antídoto contra a cultura grega, que já se insinuava e já se instalava. Jerusalém se tornará uma cidade verdadeiramente grega, sob o nome de Antioquia. Está lá no segundo livro dos Macabeus, capítulo 4, versículo 9. Jerusalém tanto se tornará uma cidade grega que Antíoco IV vai construir um ginásio grego em Jerusalém. No ginásio grego, apenas os homens se exercitavam e eles praticavam esportes nus, o que para o judeu é uma abominação aos olhos do Senhor. E Antíoco IV vai construir isso em Jerusalém sem ver o menor problema, a menor afronta, tanto à religião quanto à cultura do povo judeu. Em 169, Antíoco IV desce ao Egito na sua primeira campanha e na volta saqueia o templo. Em dezembro de 167, Antíoco IV realiza sacrifícios a Zeus Olímpico no altar dos sacrifícios do Templo de Jerusalém e profana o templo. Isso para o judeu é a morte. Isso está relatado para nós no livro de Daniel. Aqui é importante lembrar uma curiosidade do livro de Daniel. O livro de Daniel vai ser escrito depois do período dos Macabeus. Mas o livro de Daniel vai retratar o período da história da entrada de Antíoco IV Epífanes, desta profanação do templo de Jerusalém. Ele vai retratar o modo como os Macabeus, os irmãos Macabeus e os seus correligionários resistiram à invasão grega e colocaram o exército grego para correr. Porém, Daniel, o profeta Daniel, o livro de Daniel, vai escrever essa história com um sabor da invasão de Nabucodonosor. Quando você lê o livro de Daniel, você não vai ver o Antíoco IV Epífanes. Você não vai ver descrita a tradição de Judas Macabeu e seus filhos. Você vai ver Daniel tratando de Nabucodonosor, do Império Babilônico, como se os fatos que ele descreveu tivessem acontecido lá no século VI, quando na verdade aconteceram ali no século II, século I, antes de Cristo. Então, Daniel, como muitos autores bíblicos, muitos fazem isso, né? Os próprios livros históricos são uma prova disso. Ele escreve no seu tempo, daquilo que acontece no seu tempo, olhando para trás, como se aquilo tivesse acontecido há tantos outros séculos anteriores.
Depois, outros textos que relatam essa profanação de Antíoco IV Epífanes é o texto do primeiro livro dos Macabeus, capítulo 1, versículo 59, e no segundo livro dos Macabeus também, capítulo 10, versículo 5, capítulo 6, versículo 2. Entre 167 e 164, Antíoco IV Epífanes desencadeará uma grande perseguição religiosa em Israel. Ele perseguirá os judeus fiéis à lei. Nós vamos ver o eco disso, né, nos relatos, por exemplo, da mãe e seus 7 filhos que são mortos, ou 7 filhos que são mortos diante da sua mãe, por não renunciarem à tradição de seus pais e à fé de seus pais. A perseguição grega desencadeia a revolta do sacerdote Matatias. Assideus se juntam a ele na resistência ao invasor grego. Judas Macabeu, seu filho, o sucede. Na verdade, Judas Macabeu é o grande herói da resistência à invasão grega. No início de 164, acontece a primeira campanha de Lísias contra os Macabeus. Em dezembro de 164, acontece o fim de Antíoco IV Epífanes, a vitória dos insurgentes Macabeus, a purificação do templo e o Hanukkah. O Hanukkah, que os judeus celebram hoje, que é a festa da dedicação do templo, foi realizada por Judas Macabeus e seus soldados e seus homens em dezembro de 164, depois de vencer o exército grego e colocar o exército para correr. Entre 165 e 150 é o período da escrita dos livros dos Macabeus. Depois do ano 164 é o período da escrita do livro do profeta Daniel. Em 160, Judas Macabeu é morto em Berzete. Jonatas, seu irmão, o sucede no governo do povo. Em 152, Jonatas é nomeado sumo sacerdote por Alexandre Balas, filho de Antíoco IV Epífanes. Jonatas, ele ainda vai ser nomeado estratego e meridarca de Cleópatra Teia e de Alexandre Balas. O sumo sacerdócio estabelece-se cada vez mais como uma instância máxima do poder e de governo sobre o povo. Aqui é o período da cristalização do poder do sumo sacerdote. Em 148, a Macedônia se torna uma província romana. 148, o exército romano, o Império Romano já está em expansão, e Jonatas triunfa sobre o governador Apolônio de Celecíria e se apodera das cidades costeiras. Sempre quem domina a região costeira, as cidades costeiras e os portos, detém um grande senhorio militar. Por quê? Porque pelas alianças marítimas, pelas alianças comerciais que se tem com outros povos, se pode fazer também alianças militares. Demétrio II, em 145, confirma Jonatas nos seus cargos, Jonatas o sumo sacerdote, e Antíoco VI também o confirma em 144. Simão, seu irmão, o sucede em 143 e será sumo sacerdote até 134. Em junho de 141, termina a dominação seleucida na Judéia, que renova alianças com Roma e Esparta. Roma já é um império pungente, crescente. Em 134, Simão é morto e é sucedido por seu filho João Hircano I. É o término do primeiro livro dos Macabeus, em 134. João Hircano conquista Moabe e a Samaria, destrói o templo samaritano do Monte Garizim, próximo do ano 100. Se lembra que lá no diálogo da samaritana com Jesus, a samaritana pergunta para Jesus assim, se era no Garizim ou em Jerusalém que se devia adorar o Senhor. Porque na Samaria, depois da invasão da Samaria em 722 e da destruição dos santuários, que havia os dois santuários samaritanos, no Monte Garizim se construiu um templo para o Senhor. E o templo construído no Garizim rivalizava com o templo construído no Monte Sião, em Jerusalém. Então João Hircano vai lá e destrói o templo da Samaria para ficar um único templo para o Senhor em Jerusalém. Aristóbulo II usa o título de rei. Alexandre Janeu o sucede no ano 103 e realiza algumas conquistas, aumentando o território. Hircano II é sumo sacerdote entre o ano 76 e o ano 67. E Aristóbulo II se dá o título de rei e sumo sacerdote no ano 67. O ano 67 é quando inicia, historicamente falando, o Império Romano.
Entre o ano 100 e o ano 50 é o período da escrita do livro de Judite. Em 63, Pompeu conquista Jerusalém. Nomeia Hircano como sumo sacerdote, leva Aristóbulo e seu filho Antígono para Roma, e é o início do domínio romano na Palestina, o início do domínio romano sobre Jerusalém. Agora nós vamos entrar no período romano. Por volta do ano 50, é escrito o livro da sabedoria, em grego, provavelmente no Egito, e um livro de fé judaica. No ano 37, Herodes toma Jerusalém e se torna rei, tendo conseguido o título por concessão de César. Em 23, é construída a Fortaleza Antônia e o Palácio da Cidade Alta. A Fortaleza Antônia, onde Herodes vai falecer, vai morrer. Entre o ano 20 e o ano 19, tem início a reforma ou o embelezamento do templo realizado por Herodes. Esse Herodes aqui é o Herodes o Grande, Herodes Magno, conhecido como o embelezador do templo. Isso vai acontecer antes de Cristo, entre o ano 20 e o ano 19. Um recenseamento, que é referido lá no Evangelho de São Lucas, Lucas 2:1, é atestado por uma inscrição em Veneza. Mais de 6.000 judeus negam o juramento a Augusto por ocasião do recenseamento. O recenseamento ordenado por Augusto, quando a gente lê lá no Evangelho de São Lucas, no tempo em que Quirino era governador da Síria, estabeleceu-se que se fizesse lá o recenseamento por ordem de Augusto, o imperador, quando Augusto César era imperador. Esse recenseamento vai causar uma comoção social nos judeus. Porque o que o judeu tem em mente? Que o único que pode dominar o povo é Deus, é o Senhor. É o Senhor quem conhece o povo. Então, contar o povo, contar as pessoas como é o recenseamento, é uma afronta direta a Deus. Então, isso vai causar uma revolta no povo. Por volta do ano 7 a.C., Herodes manda estrangular seus 2 filhos com Mariana, Alexandre e Aristóbulo. Por volta do ano 7 ou 6 a.C., dá-se o nascimento de Jesus. Em março do ano 4 depois de Cristo, não antes. Em março do ano 4 depois de Cristo, depois do ano 0, dá-se a execução de outro filho de Herodes, Antípater. Herodes faz o seu testamento em favor de seus filhos como Autácia Samaritana, que eram Arquelau, Herodes Antipas e Filipe, filho de Cleópatra, que vão ser os 3 herdeiros de Herodes. No fim de março do ano 4, morre Herodes, e seu reino é dividido em 3 partes entre os seus 3 filhos. Arquelau, na Judéia e na Samaria, que depois se faz odiar e é exilado pelo César para as Gálias, e vai ser substituído por funcionários romanos, dos quais o mais conhecido é Pôncio Pilatos, porque atuou no julgamento de Jesus. Herodes Antipas, na Galiléia e na Pérea, e o outro filho de Herodes, Filipe, governará a Gaulanítide, Bataneia, Traconítide e Itureia. Esses 3 filhos de Herodes, o Grande, vão, como os diádocos de Alexandre o Grande, vão dividir o reino entre si, cada um governa um pedaço, cada um governa uma parte. O que se deu pior entre os 3 foi Arquelau, porque passou a ser odiado pelo povo, depois foi exilado e foi substituído por funcionários romanos. O período de dominação romana se estende até 135 depois de Cristo. Nesse período, o exército romano invadirá Jerusalém no ano 70 e destruirá o templo, o segundo templo. O segundo templo, iniciado a sua construção por Esdras, no tempo do governo de Esdras, é embelezado por Herodes o Grande, destruído pelo exército romano no ano 70, e é o que hoje, lá na cidade de Jerusalém, se tem a parte externa do muro, que nós chamamos de Muro das Lamentações, que é o que restou do templo antigo. A grande mesquita do Domo da Rocha, construída em Jerusalém, foi construída em cima dos restos do templo destruído pelo exército romano. Acontecerá, depois da invasão do exército romano, a dispersão dos judeus. Já tinha começado essa dispersão, né, antes de Cristo, alguns séculos antes de Cristo, já tinha começado a diáspora judaica, mas depois que o exército romano invade Jerusalém, toma a cidade, destrói o templo, então os judeus dispersam-se por várias regiões do Império Romano.
O Império Romano, diferente de outros impérios, ele não vai impor os seus costumes, nem a sua religião, nem a sua língua sobre os povos dominados, sobre os povos dominados. A gente percebe isso, por exemplo, na Judéia, né? Que é o lugar que nós mais conhecemos na Palestina durante o Império Romano, porque é justamente onde Jesus atua em seu ministério público. Lá eles não são obrigados a aceitar os deuses romanos, nem a sacrificar aos deuses romanos, nem a falar a língua romana, nem a adotar os costumes romanos. Porém, o governo é o governo romano. E na Judéia, em Jerusalém, sobretudo, o governo no tempo de Jesus é de Pôncio Pilatos, um funcionário do Império Romano colocado lá para governar em nome do rei, em nome do imperador. Pronto. Eu espero que esse conteúdo bastante sucinto tenha te ajudado a compreender melhor, né, os períodos entre a constituição do povo de Israel e até o domínio do Império Romano. Eu não vou avançar na história muito além disso aqui, eu vou parar aqui com esse nosso sobrevoo sobre a história de Israel, porque o que nos interessa nesse momento é compreender o contexto histórico do Antigo Testamento. O que aconteceu, os personagens mais relevantes, os personagens mais importantes, o que cada personagem fez, quando fez, como fez, qual era a motivação, o que aconteceu naquele período, quem são os personagens bíblicos desse período, quem escreveu, qual livro foi escrito. Então, isso, para nossa compreensão prévia do contexto da Sagrada Escritura, é importante. É importante que a gente garanta pelo menos um pouco desse conteúdo. Se você quer fazer um estudo pessoal, eu sugiro aqui a Bíblia de Jerusalém, mas algumas Bíblias também possuem. No final da Bíblia de Jerusalém, você vai encontrar uma tabela cronológica. A gente chama cronologia dos fatos. Você pega aqui no finalzinho da Bíblia, deixa eu achar aqui. Pronto. Aqui. Inclusive aqui também tem alguns mapas. Quadro cronológico. Então, o quadro cronológico, ele apresenta as datas, de um lado, os eventos da vida civil, da vida pública, da vida política, e no outro quadro, os acontecimentos no povo de Israel. Então, isso aqui é muito interessante, porque ao mesmo tempo que traz, de um lado, a história geral do mundo, o que está acontecendo no mundo naquele período, do outro lado, naquele período, o que está acontecendo em Israel, no povo de Deus. No mundo está acontecendo tal coisa, aqui no povo de Deus está acontecendo isso, no mesmo período. Por que isso aqui é importante nós conhecermos? Não significa que nós vamos fazer agora uma prova, né, e vamos decorar datas e nomes e eventos e acontecimentos. Mas é importante nós sabermos isso aqui para entendermos aquilo que eu já disse em aulas anteriores. A história é o lugar da revelação de Deus. A história do povo de Deus é uma história da revelação do Senhor. O Senhor não se revela de maneira abstrata, muito pelo contrário. O Senhor se revela de maneira muito real e muito concreta na história concreta de um povo, no desenrolar concreto dos acontecimentos. Depois, esse povo olha esses acontecimentos a partir de um olhar de fé, e o autor sagrado, por que o livro bíblico é escrito? Porque o autor sagrado olha esse acontecimento inspirado por Deus e o descreve a partir da inspiração divina. Isso aqui é muito bonito. É muito bonito nós entendermos isso. Que a Bíblia, eu disse isso também em aulas anteriores, que a Bíblia ela não é uma crônica dos dias antigos, pelo contrário, ela é um relato de fé que contém os fatos acontecidos. Os fatos, os personagens, as histórias, os vai-e-vens da história, as quedas, as derrotas. E é muito interessante pensar nisso, por exemplo, vou me estender um pouco mais do objetivo aqui dessa última aula, mas acho que isso mereceria um fechamento. É muito interessante a gente pensar nisso quando olhamos as vicissitudes da história desse povo. Seria impossível que esse livro tivesse sido forjado, tivesse sido inventado, tivesse saído de uma mente assim muito imaginativa, de uma mente... porque os fatos aqui relatados, com suas contradições intrínsecas, com suas contradições interiores, só nos podem deixar a entender que tais fatos são históricos.
verídicos, que eles aconteceram de verdade. De repente, o autor sagrado carregou nas tintas, né? Colocou ali a sua experiência de fé, a experiência de fé do povo, a percepção da fé do povo, enfim, a revelação divina que se contém naquele fato, naquele evento. O que não descaracteriza, nem desacredita, nem desacredita, melhor dizendo, a palavra de Deus, a Bíblia, como palavra de Deus revelada, como aquela palavra dada por Deus para que o homem, por meio dela, chegue ao conhecimento da verdade. Então, eu espero que essas aulas desse sobrevoo rápido sobre a história de Israel te ajude a aprofundar, a conhecer com mais profundidade essa história tão humana quanto divina, para também poder aprofundar o conhecimento de Deus e a sua fé e adesão ao Senhor. Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado, lhe faça bem e que você depois possa compartilhá-lo aí com seus amigos, com seus irmãos de comunidade. Se você gostou do nosso vídeo, deixa o seu joinha aqui embaixo, que nos ajuda também. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal. Fique com a minha bênção. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. De Cleópatrateia. Oh, meu Deus do céu! Os nomes desse pessoal é muito difícil de falar. Dá uma pausa aí.